Na semana que passou, o presidente Bolsonaro deu uma longa e ótima entrevista para um podcast americano, onde ele falou de tudo de forma aberta e surpreendente, sem nenhum temor como de costume. E o presidente resolveu fazer fragmentozinhos da entrevista e publicar nas redes sociais. A última postagem que ele fez dá em torno de 1 minuto e é uma fala muito. A fala que ele faz nesse recorte é a manifestação da parte dele que a maioria dos brasileiros, por que não dizer todos os seus apoiadores patriotas, esperavam que ele fizesse. Assista atentamente a fala do presidente Bolsonaro, depois eu volto com uma análise sobre ela. Não persegui ninguém, zero. Completamente diferente do que o PT fez agora. Apesar de ouvir sempre Olavo de Carvalho, que o pessoal no Brasil sabe quem ele é, e falava sobre isso, eu achei que podia fazer diferente no tocante a ir para cima da esquerda ou não ir. Eu não fui. Não vou dizer que estou arrependido. Farei diferente se voltar. Esse pessoal tem que sair da vida pública, como o Trump está fazendo lá. Ele está drenando o pântano. Ah lá, tem o FBI de vocês, a CIA, tá? Braços em parte dos democratas. Aqui não é diferente. Agora eu sei como fazer. Em exemplo do Trump no segundo mandato. Dá para você drenar o pântano aqui do Brasil, dá para você fazer diferente, dá para você fazer esse Brasil crescer. E cada vez mais tendo boas parcerias. Eu estimulei parcerias, negócios com quem? Mundo Árabe, com o Japão, Coreia do Sul, Estados Unidos. Isso aí que eu fiz. Não me aproximei com o Lula fez do Irã, Venezuela, Cuba. Dinheiro nosso financiando obras em Cuba. Todo mundo sabe que eu sou muito mais que de direita. Em primeiro lugar vem bolsonarista. O meu canal no YouTube não é um canal de direita, é um canal bolsonarista de direita. Apoio o Bolsonaro pelo que ele representa, pelo que ele é, pelo que ele significa para o Brasil e para o mundo, acredite. É um camarada sensacional, sem igual, que ama esse país, é patriota, é honesto, quer bem o seu povo, independente de ser de direita, de esquerda, ele quer abarcar todos os brasileiros para um Brasil melhor. E por certa vez, eu fiquei buscando um defeito nesse cara, Jair Messias Bolsonaro. Eu queria caçar alguma coisa que caracterizasse um defeito, porque alguém não poderia ser tão perfeito como ele parecia ser. E eu consegui achar um defeito em Bolsonaro. Descobri que ele não é perfeito. E nem poderia ser, porque se trata de um ser humano, embora tenha o nome de Messias. Embora reúna qualidades infinitas. O defeito que eu encontrei num presidente Jair Messias Bolsonaro é ter no seu coração excesso de bondade. O defeito de Bolsonaro, paz, meus senhores, é ter no seu coração excesso de bondade. Senhoras e senhores, Bolsonaro, por ser um camarada muito humano, muito justo, muito bom, um cristão de verdade, ele acaba sendo romântico ao ponto de ver as pessoas como ele é. Porque é assim o mundo. As pessoas más ver maldade em tudo. As pessoas boas ver bondade em tudo, até onde não se deve ver, até que tropece, sofra desilusão e caia numa situação que leve
ao chão e ali ele fica refletindo. Foi o que aconteceu com o Bolsonaro. Essa fala de Bolsonaro é o claro recado de que quando ele voltar, e vai voltar, se Deus quiser, vai fazer diferente. Olha, senhoras e senhores, Bolsonaro não tem que ter a preocupação, quando voltar, de ser bom ou ruim. Não, essa não pode ser preocupação. Ser bom ou ruim tem que ser justo, está escrito, é assim que tem que ser. O que nós estamos vendo aqui no Brasil hoje, esse sistema podre, perverso, nefasto, que escraviza o nosso povo, que se apodera do nosso país, não é composto de oposição política. Não, são inimigos do Brasil, sabotadores da pátria, e assim devem ser tratados, com todos os rigores que a lei permite, e nada mais, e nada menos. Quando o Bolsonaro assumiu as eleições, assumiu o mandato em 2019, mesmo passando o que ele passou ao longo desses anos, ele, na condição, a humildade dele é tamanha, que numa condição superior, ele levantou a bandeira branca, quando na verdade quem levanta a bandeira branca, que simboliza a paz, é quem está em situação desconfortável, mas ele, num gesto de grandeza, humanidade e humildade, resolveu estabelecer um canal de diálogo, dando uma segunda chance para os seus algozes, os algozes da nação brasileira. E o que esses inimigos da pátria viram? Uma oportunidade para colocar em prática aquilo que eles sempre desejaram, mas que por um curto espaço de tempo, devido à eleição, foi suspensa. Bolsonaro ele já entendeu que essa gente não é adversária, repito, são inimigos do país e que precisam ser combatidas sobre a luz e o rigor, das nossas leis. Não é justo perdoar esse tipo de gente, com bandidos, com faccionados, com corruptos, com lacaios, do naipe que nós vemos no Brasil. Não pode ter diálogo, não pode ter segunda chance. Não pode. Vindo agora, acredito, de acordo com a fala e a circunstância que a gente está vivendo, que Bolsonaro vai vir diferente. Completamente diferente. E se ele quiser verdadeiramente passar esse Brasil a limpo, tem que riscar essa gente bandida, canalha da vida pública. Como pode dar certo um país que tem um senador do naipe, do Renan Calheiros, Omar Aziz, Davi Alcolumbre? Como pode dar certo um país que tem como líder, embora estranha a sua chegada, Luiz Inácio Lula da Silva? Como pode ter a Suprema Corte que tem na sua composição homens com comportamentos questionáveis como Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes e outros? Não pode. Não tem como dar certo. Esse Brasil tem que voltar para as mãos do cidadão de bem. Porque hoje o Brasil está nas mãos dos bandidos, dos canalhas. É eles que dão as cartas. É eles que aparelharam as instituições. São eles que estão rasgando a Constituição, perseguindo, prendendo, multando, fazendo tudo que vem na sua cabeça, a revelia do nosso ordenamento jurídico e daquilo que reza a nossa Constituição. Dá para passar esse Brasil a limpo? Dá. Mas não é com romantismo, não. Deixar o romantismo de lado, porque isso é uma briga pelo poder.
E na briga pelo poder não cabe o romantismo com bandidos, com canalhas, com inimigos da pátria e da nação. Esses camaradas têm que ser colocados no devido lugar, à altura do que eles fizeram. E eles não reúnem nem um milímetro de condição para estar na vida pública, legislando, julgando. Não, não tem. É preciso voltar para salvar o Brasil. E não se preocupar em ser bom. E não se preocupar em ser ruim. E não se preocupar em fazer amigos. O que é preciso ser feito é salvar esse país. E isso tem um alto preço. Tem um alto preço. E é aquilo que eu falei e repito. Tem que ser justo. Tem que ser justo. Não é preciso jogar dentro das 4 linhas. Não é preciso jogar fora das 4 linhas. Fora das 4 linhas é autoritarismo. Dentro, lá dentro, no centro das 4 linhas, onde chuta-se a bola para dar início ao jogo, é temerário. Tem que se jogar em cima das 4 linhas, no limite da lei. Fazer o que Trump está fazendo nos Estados Unidos. Caso contrário, a gente vai ver esse pessoal surfando, escravizando o nosso povo e tomando o nosso Brasil de assalto. Voltar em 2026 é para fazer inimigos, é para salvar esse Brasil, é para não ter liberdade. E a coisa só vai estar certa no caminho correto quando o presidente não se sentir à vontade para andar pelas ruas para comer um cachorro-quente. Porque para passar esse Brasil ali, ele tem que suar, comer 1 quilo de sal sem ter água por perto. Dá para fazer. E não tem que perdoar bandidos. Não tem que perdoar bandidos. Um exemplo de gestão, um exemplo de governança, de forma rigorosa, como forma de salvar o país, está dando pelo Trump em menos de 2 meses. Que está botando os canalhas no seu devido lugar. E aqui precisa ser feito. É importante ler a Bíblia? É. Ai de nós se não fosse ela. Ela é o nosso vetor. É muito importante o João 38. Conhecereis a verdade, a verdade vos libertará. Mas é preciso também ler os livros de Olavo de Carvalho. Ler o livro O Príncipe de Maquiavel. Ler a Arte da Guerra. Ler as 48 leis do poder. Se não quiser botar em prática aquilo que está escrito, pelo menos vai saber como os canalhas pensam. Porque muitos desses livros são livros de cabeceira deles. Não tem acordo com bandidos, meu presidente. Não tem acordo com bandidos. A manifestação do senhor foi correta, esperada. Curta, foi muito curta, mas objetiva e eloquente. O que a gente quer do senhor é justamente isso. Que o senhor se levante. Que o senhor brigue contra esse sistema. Não faça acordo e não dê segunda chance. Porque retaguarda nós já provamos que demos ao senhor. Vamos salvar esse Brasil. Não é fácil, não é barato, vamos pagar um alto preço, mas se faz necessário e é possível. Lembre, meu presidente, e o senhor sabe bem, o senhor é militar, eu sou militar. Nós temos visão de militares. E o inimigo, enquanto ele estiver reagindo, tem que ser combatido, esmagado, neutralizado. Até que ele não ofereça mais nenhuma resistência. Queria encerrar a minha fala com uma frase que a gente ouve muito nas redes sociais, embora eu não saiba de quem é a autoria, abre aspas. Quem poupa o lobo, sacrifica as ovelhas. Fecha aspas.